Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, segundo domingo do tempo comum. Hoje nós temos a possibilidade de contemplarmos a experiência vocacional, o chamado a viver em Deus, para Deus, com Deus, de Samuel, de João e André, de Pedro, e também nós somos chamados a viver assim, como vai nos explicar as Escrituras. A primeira coisa é que o chamamento, ou seja, a nossa vocação, ela se dá porque, de alguma forma, alguém foi importante para que pudéssemos nos aproximar do Senhor. E é bom nós lembrarmos dessas pessoas com muita gratidão, as pessoas que o Senhor colocou em nossas vidas como providência para que nós pudéssemos conhecê-lo e amá-lo. Samuel teve Eli, o sacerdote, então, que estava no templo. João Batista foi aquele que orientou tanto João quanto André para seguirem Jesus, conhecerem Jesus, apontando Jesus como Cordeiro de Deus. E André foi chamar o seu irmão Simão Pedro. É assim que nós vemos uma experiência maravilhosa daqueles que experimentam Jesus e aqueles que falam de Jesus. Hoje podemos recordar então as pessoas que nos ajudaram a conhecer Jesus mais e mais de perto, não apenas Jesus como uma figura histórica, mas Jesus como vivo e ressuscitado. Agradecemos sim os nossos catequistas que nos passaram todo o seu conhecimento, a sua experiência de fé. Agradecemos todos que nos ajudaram, mas às vezes nós encontramos aquele ou aquela que nos ajudou a conhecer Jesus mais de perto. Talvez você tenha essa pessoa muito claro na sua mente, talvez não. O que nos importa é agradecer por toda essa herança que temos de homens e mulheres que vão transmitindo a mensagem que receberam, ou melhor, vão dando testemunho da experiência de amor de Jesus. Quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, vemos de modo então especial que existe uma referência à Santíssima Trindade. Sim, podemos encontrar a referência ao Pai na primeira leitura, quando Samuel estava ali no templo. E no templo, Samuel, ele aprende a ouvir o Senhor e a guardar sua palavra, não deixar que a palavra de Deus se perca. A palavra de Deus que é tão importante em nossas vidas. A palavra de Deus que muitas vezes nos fere, nos machuca. A palavra de Deus que sempre nos cura. A palavra de Deus que nos aponta e nos conduz ao caminho da salvação. Sim, a palavra de Deus. A experiência de estar no templo, uma imagem muito forte, nos faz aproximarmos da presença do Pai, o chefe da casa, o nosso Pai Celestial. Sim, é no templo que nós podemos fazer a experiência do Pai, de sua palavra, ouvir com atenção a palavra do Pai, a palavra que o Pai transmitiu ao seu Filho para que ele nos anunciasse. Jesus vai dizer, nada que lhes disse, tudo que lhes disse, recebi do meu Pai. Toda a palavra, tudo aquilo que fiz foi segundo a vontade e a palavra do meu Pai. Sendo assim, nós vemos então Samuel nos mostrando o quanto é importante acolhermos a palavra de Deus, ouvir o Senhor com atenção e não deixar que aquilo que Ele nos diz se perca, caia por terra, ou seja, deixe de ser colocado em prática. Não basta apenas ouvir. Ouvir com atenção significa ouvir para praticar a palavra de Deus. Ora, a segunda pessoa da Trindade nós encontramos claramente no Evangelho. João Batista vai apontar Jesus como o Cordeiro de Deus, Jesus como o Messias, Jesus como o Cristo, o ungido do Pai, ungido para cumprir a missão, a grande missão de nos salvar. Nós vimos o quanto foi importante a unção de Jesus para que ele pudesse suportar todas as dificuldades e também a unção, o próprio óleo da graça, do amor do Pai, que é o Espírito Santo, para que Jesus pudesse realizar as obras maravilhosas que fez. A presença do Espírito Santo também no Evangelho, na medida em que chamamos Cristo ungido, Cristo Messias, ou então também Jesus que nos ensina Cristo Mestre, Cristo Rabi,
o Senhor que nos ensina, nos oferece a palavra e o caminho do Pai. Ora, se pudéssemos então dizer sobre o Espírito Santo, já fiz referência a ele, o Espírito Santo que nos permite conhecer e experimentar as maravilhas do coração de Jesus, nós o encontramos em nossas vidas, para as nossas vidas e para todo cristão e batizado e para o mundo inteiro, quando São Paulo nos fala sobre a questão da fornicação, da imoralidade. Nós vemos aqui a ação do Espírito Santo em nossas vidas quando nos conduz para a santidade. Ou melhor dizendo, se nós encontramos a figura do Pai na primeira leitura, no Evangelho encontramos a própria força, a presença de Jesus, o Cordeiro de Deus, ungido, o Mestre, o Messias, o Cristo, nós encontramos o Espírito Santo, aquele que habita em nossos corações. E aqui existe uma importância muito grande. Todo aquele que é chamado recebe um dom, ou podemos até dizer, aquele que é chamado já recebeu o dom para responder ao chamado. E nós que respondemos um sim ao Senhor, somos chamados a dar testemunho ao mundo por meio do nosso comportamento. Mas antes do comportamento, por aquilo que trazemos em nosso coração, para viver uma vida casta, longe da imoralidade. E de tantas imoralidades, São Paulo vai nos colocar a fornicação, que é todo o contato e é toda a experiência sexual fora da realidade do matrimônio, do casamento abençoado por Deus. Sendo assim, toda a expressão sexual sexual fora do matrimônio implica em fornicação. O que nós podemos saber sobre fornicação? Primeiramente, segundo São Paulo, no que está na segunda leitura, a fornicação é uma grande injustiça, porque os nossos corpos, eles pertencem a Deus. A fornicação, ela não é apenas injustiça. A fornicação é também uma forma de sacrilégio, porque o nosso corpo é membro do corpo de Cristo. Sim, nós somos membros do corpo de Cristo. E quando utilizamos o nosso corpo de uma forma errada, nós estamos usando desta forma aquilo que pertence ao Senhor. Isto é sacrilégio, injustiça e sacrilégio. Mas não termina por aí. Nós também devemos dizer que a fornicação é uma profanação. E por que uma profanação? E aqui existe uma gravidade muito grande, porque nós somos templos do Espírito Santo. E quando nós pecamos com este pecado especial, a fornicação e tudo que envolve a fornicação, nós estamos levando Deus para essa experiência. Porque nós somos portadores, na medida em que batizados, nós somos templos do Espírito Santo, portadores do Espírito Santo. Injustiça, sacrilégio, e aqui nós vimos, por último, a profanação. Portanto, a questão, o problema não é tanto não é questão do prazer sexual. Ele pode ser o caminho do grande erro que cometemos na fornicação, mas o grande problema é que optar pelo prazer sexual de uma forma ilícita nos tira da experiência de comunhão e de salvação com Deus, fere diretamente a Deus, com toda a sua proposta de santidade. Portanto, não é uma questão de opção, não é uma questão de dizer o que dá, o que eu acho que eu posso e não posso fazer. É uma questão de ser coerente com aquele que nos criou, com aquele que nos salvou, com aquele que nos santifica, com Deus, nosso Pai, Jesus, Deus, nosso Salvador e o Divino Espírito Santo. É uma questão, enfim, de amor. O chamado é porque alguém me ama e me chama para estar perto dele e cumprir uma missão. Confia em mim. E eu, que sou o chamado, você que é chamado, chamada, a nós nos cabe responder com amor, com responsabilidade, o chamado que recebemos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu disse: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade.